Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. No vídeo de hoje, pessoal, vamos bater um papo a respeito de uma cena que não raras vezes a gente vê por aí. Às vezes comerciantes ou pessoas utilizando cones para reservar vagas de estacionamento na via pública. Às vezes não só cones, como também outros materiais, cadeiras, mesas, garrafas e outras coisas. E a pergunta é, será que pode? O que diz a nossa legislação de trânsito a este respeito? Ficou curioso? Então fica comigo até o final desse vídeo. Pessoal, inicialmente é importante você saber que existe um princípio da administração pública que é a supremacia do interesse público sobre o privado. Isso significa que jamais os interesses de um particular pode se sobrepor ao interesse coletivo. Por aí nós já temos uma resposta de que não é possível a reserva de vagas em via pública para determinados veículos, como por exemplo para o proprietário daquele comércio, para os veículos daquele comércio, daquele restaurante, daquela empresa. Mas quais são as consequências e as responsabilizações para quem faz isso? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Pessoal, no Código de Trânsito Brasileiro nós temos uma previsão no artigo 246 que diz o seguinte, veja: deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículos e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente. E é esta segunda parte que nos interessa aqui para este vídeo. Ela é uma infração de natureza gravíssima, tem como penalidade multa agravada em até 5 vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança. Aqui já tem uma informação muito importante, pessoal. Vejam que é uma penalidade de multa que pode chegar até 5 vezes. Quem vai estabelecer o agravamento desta conduta é o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. Ele deve analisar se aquela reserva de vaga, se aquela obstaculização da via prejudica até que ponto a segurança viária. Então ele vai definir, pode ser em até uma vez, 2, 3 ou no máximo 5 vezes. Temos uma previsão aqui no parágrafo único de que a penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica, muita atenção nisso, responsável pela obstrução, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de emergência, às expensas do responsável ou, se possível, promover a desobstrução. Então já vimos que o nosso Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma infração específica para aquela pessoa física ou jurídica que obstaculizar a via indevidamente. E aqui não se está falando propriamente de cones, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer material, pode ser uma mesa, pode ser uma cadeira, pode ser qualquer tipo de objeto em que ocorra a reserva de vagas na via pública. E agora, para poder aprimorar o nosso conhecimento na matéria, vamos estudar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito na exata ficha deste artigo. Acompanhe aqui comigo. Aqui eu estou na ficha do enquadramento 719.62, que é de obstaculizar a via indevidamente com agravamento de 5 vezes. Tem algumas informações que a ficha transcreve já do Código de Trânsito Brasileiro, como por exemplo a gravidade da infração, a penalidade de multa, o infrator é pessoa física ou jurídica, tem a competência aqui órgão ou entidade de trânsito municipal ou rodoviário. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, pessoal. Quando que se deve autuar por esta conduta? Quando o responsável seja a pessoa física ou jurídica que obstrui a via sem autorização, mesmo que providencie a sinalização. Então veja, isso significa que aquele comércio, aquele estabelecimento, pode colocar um cone na via pública, como por exemplo para poder reservar uma vaga, está havendo ali uma mudança, um caminhão precisa estacionar para poder fazer este procedimento e toda esta operação? Até pode, desde que o órgão de trânsito autorize. Agora, se ele fizer isto sem autorização, incorre nesta infração do artigo 246. Temos aqui uma outra previsão no campo condautuário, que é o responsável, seja também pessoa física ou jurídica, que obstrui a via, impedindo a livre circulação de veículos e ou de pedestres em desacordo com a autorização, mesmo que providencie a sinalização. Então, veja que é possível autuar quando não há a autorização
ou quando houver, mas ele descumprir os critérios estabelecidos pelo órgão de trânsito. Aqui no campo de definições e procedimentos nós temos algumas informações também muito importantes. Aqui está reforçando que esta infração ela é de responsabilidade de pessoa física ou jurídica sem a utilização de veículos. E aqui está reforçando que caberá à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via estabelecer através de regulamentação própria os critérios objetivos para determinar a gravidade da situação para aplicação do agravamento da penalidade estabelecida pelo CTB. Aqui diz que sempre que possível, o agente de trânsito deverá identificar o infrator no ato da autuação. Caso isto não seja possível, a identificação poderá ser feita mediante diligência complementar em momento posterior. Tem também a previsão de que quando o infrator for contumaz, ou seja, ele comete aquela infração sempre, e o órgão ou entidade possuir a sua identificação, a autuação poderá ser realizada sem a abordagem. Eu quero chamar também a atenção de vocês para os exemplos aqui do campo de observações do auto de infração de trânsito. Pessoal, lembrando, são exemplos, não é taxativo, é exemplificativo. Então, uma situação em que pode se enquadrar esta infração do artigo 246. Aquele estabelecimento obstaculizando acesso a vagas de estacionamento localizadas em suas proximidades com cones de sinalização, que é a situação mais comum que nós vemos, principalmente nas grandes capitais. Outro exemplo, caçamba estacionária e ocupando toda a extensão da calçada, obstaculizando-a sem autorização. Mesas e cadeiras dispostas da pista, obstaculizando o estacionamento de veículos sem autorização. E por último, acesso à via pública, obstaculizado indevidamente por cancela e material de sinalização. Então, numa situação como essa, pessoal, você que é condutor de um veículo se depara com cones que estão ali reservando vagas na via pública, saiba que, se não houver autorização do órgão público, nada impede que você venha a retirar esses cones e estacionar o seu veículo sem qualquer problema. E além disso, você pode e deve acionar o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via para que ele realize os procedimentos de praxe, como a devida identificação de quem colocou aqueles obstáculos ali na via, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica, e lavre o auto de infração de trânsito. Mas aí nós já temos um grande problema. Por conta desta infração, ela ser atribuída à pessoa física e jurídica, por questões sistêmicas, muitos órgãos de trânsito não conseguem realizar o processamento desse auto de infração. Porque, diferentemente daquelas infrações que são atribuídas ao veículo por meio das suas placas, neste caso, por ser CPF e CNPJ, existe uma grande dificuldade para que os agentes possam, de fato, penalizar aquele que realiza esta conduta ilegal. Pessoal, e para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, eu quero trazer uma disposição contida na resolução do CONTRAN número 965 de 2022. Esta resolução ela fala sobre vagas especiais de estacionamento. E ela traz tão somente 9 situações de vagas especiais. Entre elas, vagas para ambulância, viaturas policiais, pessoa com deficiência, idosos, operação de carga e descarga, veículos elétricos, entre outras. Veja só o que diz o artigo 19 desta resolução. Ela diz que fica vedado destinar parte da via para estacionamento privativo de qualquer veículo em situações de uso não previstas nesta resolução. Então vejam que esta informação só vem a corroborar, a confirmar de que não se pode haver a reserva de vagas de estacionamento por meio de cones ou qualquer outro material. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço a você que me assistiu até aqui, eu peço que se você gostou desse conteúdo, que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, me segue nas outras redes sociais para que você continue recebendo mais conteúdos como este. Deixa aqui nos comentários, você já presenciou alguma vez algum estabelecimento comercial ou alguém reservando vagas de estacionamento na via pública por meio de cones ou qualquer outro material? Escreve aqui que eu quero saber. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!